Bem, vamos começar aqui. Esse é um tema que eu gosto muito, que eu acho que a maioria de vocês se interessa também, que é custos. Mas, como tudo, não acho custos difícil. Eu não trabalho com nenhuma fórmula complicada. Não tem nenhuma. Nem depreciação, nem capital empatado. Mas o difícil é fazer as pessoas anotarem. Já falei isso serve pra gente, né, domesticamente falando, mas serve muito para produtor. Então, eu vou fazer esse primeiro vídeo bem introdutóriozinho. Então, vamos lá. Custos, né? O que a gente tem que ter atenção numa fazenda? Para começar, a gente tem que ter essa dimensão, inclusive para conversar com o produtor. Lembrando que a gente tem que ouvir mais que falar, principalmente no início. Tenham cuidado, existe uma técnica que chama do reflexo, né? Prestar mais atenção nas pessoas, ser meio que um espelho, do espelhamento, né? Você ser mais um espelho do que a pessoa tá falando para você sentir, porque as pessoas mudam muito de perfil, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Quando eu vejo uma fazenda, o que eu tenho? Para eu saber quanto que vai sobrar, qual o dinheiro, o lucro, eu tenho que pensar o seguinte. Antes, a gente pensava assim, não, eu quero ter um lucro de 10 mil, o que eu vou fazer? Pegar minha receita, porque a receita é produção vezes preço. Então, se eu produzir 10 toneladas, eu vendi a R$1.000 a tonelada, eu tenho 10 mil reais. Se eu produzir 100 litros de leite por dia, em torno de 3 mil por mês, né? Me ajuda aí, 30 dias, 3 mil litros vezes o preço, R$1, ganhei 3 mil reais. Então, aqui, ó, que tá entre parênteses, é a receita bruta, o que ganhou, o que entrou, menos o custo total. Então, eu pensava assim, meu lucro eu faço isso aqui. Só que eu não controlo muito o lucro, então a gente tem que inverter. O que sobra e não o que eu defino que é meu lucro, tá? Então, antes a gente tinha uma visão meio de domínio da situação, vamos pensar assim. Agora a gente tem que ter uma clareza muito grande de que lucro é quando eu gerencio bem essa conta, tá? Sobretudo porque nós estamos no mercado de concorrência perfeita, tá? Que isso caracteriza. A maioria já fez economia ou está fazendo, e como eu não exigi, é importante a gente lembrar. Um mercado de concorrência perfeita é um mercado onde você tem muitos ofertantes, muita gente fazendo a mesma coisa. Fluidez de informação, todo mundo sabe fazer. Então, todo mundo sabe como é que produz, como é que faz ovo, leite, pão. Então, são produtos de concorrência perfeita. Agora, se a gente falar assim, vou produzir helicóptero, aí fica um pouco mais difícil, né? Porque nem todo mundo sabe. Então, helicóptero não é mercado de concorrência perfeita. Não tem essa fluidez de informação. Há uma informação muito assimétrica. No caso de produtos agropecuários, a maioria, tá? Exceto produtos diferenciados, quem define o preço é o mercado, não somos nós. Eu não falo assim, meu leite vai custar R$3 um litro. Sinto muito por você, né? Adam Smith explica que a mão invisível regula os preços, né? Então, se eu tenho muita oferta, o preço cai. Se eu tenho pouca oferta, o preço aumenta. Essa regulação do mercado. Então, produto de concorrência perfeita são produtos que tem muitas pessoas ofertando, muitos compradores também. A saída de um ofertante não interfere tanto. Então, se uma pessoa agora parar de produzir leite, isso não vai interferir no mercado de leite, salvo raras exceções de grandes, enormes produtores. Vejam que eu estou falando da produção na fazenda, eu não estou falando da agroindústria, o laticínio em si, que muitas vezes tem um impacto muito maior, tá? Mas então, vamos lá. À medida que eu estou nesse tipo de mercado, que eu não imponho o preço que eu quero, mas eu tenho que aprender a vender, a produzir mais barato do que o mercado está sinalizando que está disposto a pagar, aí sim. Inclusive, gente, isso é muito importante, porque se a gente não observa isso, a variação, por exemplo, leite, né? Tem uma variação muito grande de pagamento. Teve mês de cair muito. O produtor inteligente, ele deveria seguir essas variações.
Não dá para ficar mudando a dieta dos animais o tempo todo, mas dá para eu começar a simplificar. Eu não vou dar uma proteína tão cara como a gente tem agora com a soja, se não estão pagando bem, se não estão pagando o suficiente para arcar com isso. Então, veja como o custo consegue me orientar sobre o que fazer, tá? Então, eu vou falar mais de concorrência perfeita, mas vale a pena vocês darem uma revisadazinha de quais características. Nós temos outros agravantes dos produtos agropecuários, que são a perecibilidade, são produtos perecíveis, eles se perdem. A maioria deles perde com muita rapidez. Isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade. Imagina que você produz morango e tá perto da safra e vai um comprador lá e ele sabe que se você não vende o morango rápido, você vai ter sérias dificuldades. Então, ele tem um poder em relação a isso importante. Então, quanto antes você negocia essas vendas, melhor. Quanto mais parceria você tem com esses seus clientes, fornecedores, melhor. Mas vamos nos ater inicialmente aqui. Então, o que eu tenho que estar atento? Eu tenho que aumentar, subir aqui. Eu gostaria de colocar uma seta para cima, aumentar a produção. Se eu pudesse aumentar o preço e baixar custo. Quanto mais eu mexer nessa simples fórmula, eu melhoro o retorno, o que sobra para mim, tá? É muito simples, mas às vezes a gente esquece disso. A gente tem uma rotina na fazenda tão árdua. Quem mora no sítio sabe que o trabalho não acaba nunca, que a gente foca naquilo ali. A gente começa a fazer igual a abelha, lembrem? Trabalhar instintivamente e para ver esses aspectos, tá? Então, vocês têm que dominar isso aqui. E aí, vamos lá, então. Se eu tenho que mexer nessa fórmula, vamos prestar atenção nesses elementos aqui. Que são potencial de produção, minha produção. Quanto que é a minha fazenda? Então me responda, quando vocês chegarem numa fazenda, qual o potencial que ela tem? Ou, além do que já tem hoje, mas aonde ela consegue chegar? Isso é muito particular, vai depender da área, vai depender dos recursos que eu tenho. Tem água, o solo é fértil, enfim, eu tenho animais, é genética, eu tenho as sementes boas, eu tenho, enfim, tudo. Aí o conhecimento técnico de vocês, novamente, vai ter um papel muito importante, né? Qual o potencial que essa fazenda tem de retornar? O manejo técnico que eu estou usando, ele é intensivo, ele é semi-intensivo, quer dizer, eu estou injetando muito insumo, eu ponho muita adubação, muito fertilizante, ou eu tenho uma produção mais moderada, tá? Nem sempre tecnologia é a melhor saída, muitas vezes não é. Tenham muito cuidado com isso. A tecnologia gera um brilho nos olhos. A gente quer inserir muita coisa. Muitas vezes aquela fazenda não está preparada. Não tá, no momento, ela tem que ir recebendo essa tecnologia à medida que ela vai se preparando em termos de gestão para isso. Tá? Porque a mudança radical, normalmente, ela é muito mais difícil de dar certo. Então, vamos lá. O manejo. Recursos humanos, eu tenho gente comprometida, meus funcionários estão treinados, o produtor em si, ele se interessa pelo menos? Essa é uma questão, porque definitivamente quando o cabo não quer mudar, desista. Recursos operacionais, então envolve muita coisa, crédito, logística, as estradas. Eu tenho carro para entregar ou eu ficar à mercê de alguém que venha buscar. Como é que funciona esse mercado, tá? Então, recursos em geral. Clima, que pra gente aqui é um critério fundamental, é um desafio muito grande e não adianta ficar reclamando. Porque eu vou contar um segredo só para vocês. Vai vir outra seca braba. E muita gente vai ter dificuldade. Então, é sabido, a gente não sabe quando, realmente tem alguns sinalizadores, mas a gente sabe que isso vai acontecer e vai pegar muita gente de calça curta, como dizem, né? Despreparado para isso. Então, o clima é um desafio, algumas regiões é maior esse desafio, e essas regiões, elas precisam de cabeças pensantes, de grandes profissionais, para driblar as dificuldades climáticas. Porque querer embate com o clima é uma grande ilusão de que você vai vencer. Não vai.
Mas se você se prepara, então, aquela questão da silagem que eu estava falando, se eu tenho reserva para esse período complicado, talvez não seja o suficiente. Dificilmente eu consigo ter uma reserva tão longa. Mas quanto antes eu já estou desprevenido, mais grave vai ser essa crise, tá? Então, vão lá, clima. Então, para produzir mais, vocês têm que olhar esses elementos técnicos, esses fatores de produção. Controle de uma determinada faixa de risco. Viver é assumir riscos. Essa, para mim, é uma verdade muito séria. Não dá para querer controlar tudo. A gente controla no sentido de saber onde está pisando. Nesse aspecto, sim. Mas saber que vai ter uma pandemia, saber que vai vir uma nuvem de gafanhoto, saber que a gente vai ter um problema legal, político, econômico, não dá. Então, a gente tem que ter margem, a gente tem que se precaver para uma possível situação de risco, tá? Então, o risco, ele é inerente à nossa existência. De novo, tal como a questão do clima, né? A gente não pode achar que não vai acontecer nada, que vai dar tudo certo. E cuidado, só um detalhe, viu? Os homens têm uma predisposição muito maior a ter essa visão de que vai dar tudo certo, tá? Existe a teoria da tomada de decisão, a gente não deve ter tempo de trabalhar, mas a gente tem uns vieses psicológicos. Que é isso? O cérebro da gente quer prazer, quer que as coisas deem certo. Então ele ludibria a gente, ele dá umas enganadas, fala, não, pode ir, vai que vai dar certo. É igual gastar dinheiro demais, né? Você fala, não, põe no cartão, depois a gente resolve. Então, isso é muito complicado. Eu sempre acho que no final eu vou dar conta de resolver. Isso acontece muito com pessoas que são viciadas em jogos, por exemplo. Um exemplo que é muito triste, mas que às vezes eu gosto de ilustrar, é uma zona de confiança, né? Homens têm mais isso. Aconteceu com aquele... Vocês lembram daquele acidente gravíssimo que morreu o time do Chapecoense todo no avião? Gente, aquilo foi falta de combustível. É uma coisa tão absurda, e aconteceu. Porque uma vez dá certo, aí eu gero um grau de confiança. Então, meu cérebro fala, não, vai dar tudo certo, não, a gente chega, vai no sopro. Então, o homem anda mais com carro na reserva, o homem morre mais, inclusive, né? Porque ele se expõe muito mais a risco e porque ele tem uma confiança muito grande. É claro que eu tô generalizando aqui, viu, gente? Nada é exato, mas em geral é assim que acontece, ok? Então, nós não podemos subestimar riscos, né? Viver na ansiedade que vai dar errado, não, tá? É falar, e se der errado, eu faço isso. E tem a chance de 80% ou de 10% disso acontecer, tá? Então, um bom gestor, ele sabe que vários problemas podem acontecer e ele lida com isso de uma maneira racional, não passional. Eu acho que não vai dar certo, então não vai dar tudo errado. Não, tenta filtrar um pouco isso da questão emocional, né? Para isso a gente precisa de planejamento técnico. Para aumentar a minha produção, eu preciso ter planejamento técnico. Aí entra muito agronomia na veia, veterinária na veia. Melhorar índices reprodutivos, melhorar a produtividade da terra. Lembre-se também que essa separação diária, ela é fundamental, porque você se aprofunda. Mas quando você está trabalhando numa fazenda, gente, você tem que saber um pouco de tudo, tá? Os veterinários têm que entender de fertilidade solo e os agrônomos têm que entender de nutrição animal e de reprodução. Ah, que absurdo essas brigas que vocês têm, né, por área. Mas raramente uma fazenda vai contratar um agrônomo, um zootecnista, um veterinário. Ele vai contratar um bom gestor e esse gestor vai se informar, talvez contratar um técnico eventual para algumas ações eventuais. Por isso que muitas vezes, gente, o técnico agrícola toma espaço de vocês, porque o técnico agrícola, ele entende que ele tem que dar conta daquela atividade. E vocês às vezes ficam muito fechados numa área de conhecimento, quando isso já não existe nem para as coisas mais estritas, quiçá para a gestão de fazendas, tá? Não venham com esse discurso ultrapassado, não, que não cola. Então, avaliar. Chamar atenção aqui, por exemplo,
Vamos pensar, né? O silo que os meninos fizeram de sorgo. Normalmente, o que o produtor faz? Ele fala, ó, vou plantar milho nessa área aqui. Aponta uma área lá que ele sempre plantou milho, que ele acha que é o melhor lugar para plantar milho, e planta. Não tá errado. Agora, esse milho é suficiente para o número de animais que ele tem, para o tempo que ele precisa? Isso normalmente não é calculado. Mas aí vai entrar essa turma agora, né, e vai revolucionar a produção agropecuária no mundo, sobretudo em Pernambuco. E aí a gente vai falar, olha, essa área aqui que o senhor planta, pode ser aqui ou não pode, por isso, por aquilo. E aí vocês vão ser claros, comunicar bem, né, quais são as questões, mas sobretudo vocês vão mostrar se ela é suficiente ou não. Se ele não tem dinheiro para fazer mais, é importante deixar claro, várias vezes. Lembrem disso, falar com várias palavras, sinônimos. Então, olha, embora a gente só tenha essa semente, infelizmente é pouco. Nós devíamos plantar mais, porque para dar conta de alimentar esse número de animais por tanto tempo, a gente precisaria de tanto. Tem uma estratégia, a gente pode vender um animal de descarte para investir aqui, porque esse animal ele já não vai comer mais e ele injeta um dinheiro para viabilizar esse sistema, né? Então, veja, essa parte da produção é uma parte que a gente tem um poder de decisão muito grande, tá? Já quando a gente vem para esse elemento aqui, aí a gente aumenta a produção e preço. Preço é o calcanhar de Aquiles. Os produtores, em geral, reclamam muito de preço, muito de preço. Eles falam que o governo, que isso, que o preço está baixo. E eu até brinco, às vezes, com o produtor. Tem que reclamar mesmo, porque eu sou super a favor das pessoas terem o direito de reclamar, sei lá, candonguice alheia, eu respeito. Mas saibamos que preço é o fator que a gente tem menos autonomia. Justamente porque nós estamos no mercado de concorrência perfeita. Eu não mexo no preço. Eu mexo em outros elementos. Gente, esse sistema dá pause, mas eu vou ter que ir ali rapidinho. Depois eu vou tentar cortar aqui, mas tá bom, gente. Ai, meu pai. Ó, então vamos lá. Voltando para preço. Lembra que a gente tá no mercado de concorrência perfeita? Lembra que é muita gente ofertando a mesma coisa? O preço a gente mexe quando a gente tá no oligopólio, quando a gente tá no monopólio, que é um ofertante só, poucos ofertantes. Poucos ofertantes muitas vezes fazem cartel. Mas nós somos milhares e milhares de produtores de feijão, milhares e milhares de produtores de laranja, milhares e milhares de produtores de macaxeira. Se eu quiser impor meu preço, o cliente vai ali do lado e compra a um preço muito menor. Então, preço é o elemento que ilude muita gente. Os produtores ficam focados nisso e esquecem do trabalho deles, do que é responsabilidade deles, tá? Então, deixa reclamar, agora tenha consciência de que o que te compete é isso aqui e isso aqui, tá? Então, vamos lá. Outro aspecto interessante da gente reforçar é que a gente consegue mexer com o preço de duas formas. Uma delas é aumentando o volume e melhorando a qualidade. Então, se eu produzo mais, e aí o foco meu é leite, mas a gente pode pensar isso para qualquer área. Se eu tenho um pouquinho de feijão, é mais difícil. Agora, se eu tenho muito feijão ou leite, se eu tenho um volume grande, os laticínios têm mais interesse em ir buscar seu leite. E se eu tenho um leite com baixo CBT, baixo CCS, que são os indicadores de qualidade, e aí eu não vou saber de outras áreas, mas, por exemplo, se eu tenho uma fruta num padrão bom, tanto de tamanho, peso, características externas, BRICS, né? Todas essas especificidades que cada área tem. Se o feijão é um grão tipo 1, com pouco sujeira, no tamanho, com padrão, né? Eu consigo melhorar o meu preço. Veja, isso tudo está relacionado a um manejo técnico. Ter leite
de boa qualidade, ter fruta de boa qualidade, ter grãos de boa qualidade, ter uma carne de boa qualidade, implica que eu tenho um manejo técnico muito bom. Então, de novo, até para se eu quiser mexer um pouco no preço, não é muito, mas é onde eu consigo imprimir meu conhecimento, tá? Lembrar que tendências de mercado, agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma recessão, né, devido à pandemia, então a tendência é que o mercado retraia para alguns setores. Essa aí é uma análise que vocês vão fazer mais em economia, mas a gente tem que pensar a relação da oferta e demanda, se está aumentando o volume de ofertantes, se a demanda está diminuindo, as pessoas, por exemplo, estão comendo menos feijão, ou estão comendo mais arroz e massas, mais produtos embalados. Veja, isso tem muito a ver com aqueles desafios, tá, gente? Quando a gente faz análise de cadeia produtiva, a gente precisa estar informado. Se vocês trabalham numa fazenda de feijão, vocês precisam me falar qual o consumo per capita de feijão no Brasil. Ele vem crescendo ou vem reduzindo? Se você trabalha numa fazenda de cana-de-açúcar ou de gado de corte, você tem que tapar o preço da arroba, o preço do álcool, vocês têm que estar atualizados sobre aquele setor para saber quais são as perspectivas, tá? Então, vamos lá, época de comercialização, muitos produtos são extremamente sazonais, então, algumas épocas ele pega até um preço melhor, outras épocas menos. Então, aí você também pode mexer de uma forma técnica. Para alguns produtos, a indução aflorada, por exemplo, o IATF, né, no leite, você faz a inseminação programada, então você prevê a época que esses animais vão parir, se você tiver alimento, se você se planejou bem em outros elementos. Então, veja, a gestão, de novo, até o que é de mercado, que é externo, o pouco que eu mexo, de novo, entra aqui. A escala é volume. Pensa uma coisa comigo, muito importante, que eu faço no quadro, que é o seguinte, deixa eu ver se, não, vai complicar minha vida, deixa pra lá. Se eu colocar aqui, um leite, se eu for organizado, eu tiro 10 centavos de lucro por litro. Se eu produzo 10 litros, eu tenho R$1. 10 vezes, né? Então, veja, eu não posso produzir 10 litros. Eu tenho que produzir muito, eu preciso de escala, eu preciso de volume, até para negociar preço, mas para sobreviver também, tá? Preço é a variável mais volátil, que varia mais, implica no planejamento financeiro. Se eu pago juros de cartão de crédito, se eu pago juros de conta, meu amigo, se eu ganho muito pouco, qualquer perda por desorganização, por falta de planejamento, já acaba com o meu lucro, tá? Inclusive, um dos grandes desafios nas fazendas é a mistura entre o capital pessoal, a pessoa mistura a conta pessoal dela com a conta da fazenda. Então, esse é um aspecto. O planejamento financeiro é fundamental, fluxo de caixa, planejamento de produção e armazenamento. Porque com armazenamento eu consigo fugir da sazonalidade para alguns casos. Eu consigo, por exemplo, olha quanto tá a soja agora, né? 110, eu nem sei, eu nem gosto de falar, porque quando eu penso num preço já tá em outro. Reais. Então, quem comprou soja na época barata, se fez. Agora, armazenamento é um gargalo grave nas nossas cadeias produtivas. Até de grãos, até dos ricos da soja, eles têm debilidade de armazenamento. Quiçá nós, num sistema de produção extremamente frágil, como é a bovinocultura leiteira em geral, tá? Mas isso seria uma solução. A galera, acontece assim, tem uma época que dá dinheiro, tá todo mundo de Hilux. Aí daqui a pouco quebra, vem todo mundo quebrando. Na hora que dá dinheiro, ninguém constrói uma silagem de grãos, uma estrutura de armazenamento de grãos, uma coisa que economiza água, que economiza não sei o quê, investimento em soluções mais inovadoras. Nós, infelizmente, em geral, deixamos a desejar nesse aspecto, né? Ok, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos aqui. Eu já falei de produção, que é onde vocês têm que melhorar enormemente. Falei no outro variável que interfere no nosso resultado, que é preço, que a gente tem pouco poder de decisão ou de mudança, embora onde temos está diretamente relacionado a isso aqui. E por fim, que é o que a gente vai começar a falar, que é custo.
Então, o que eu tenho que fazer para ganhar mais? Baixar esse elemento e aumentar esse. E aí entra basicamente em coisas muito semelhantes à produção. Planejamento técnico. Então, se eu consigo mexer na dieta dos animais, por exemplo, e trocar uma proteína muito cara por uma barata, ou mesmo que eu compre uma cara, mas que ela precisa ser usada em menor quantidade, muito menor, e eu uso na quantidade ideal, eu baixo o custo. No GPGR, gente, que é meu grupo de estudo, uma das coisas que a gente mais consegue mudar é com a dieta. Então, a alimentação, o fator. Tem propriedade que quando os meninos conseguem fechar a dieta, o produtor segue, a gente baixa em R$3.000. Produtor pequeno. O custo, pequeno assim, médio, né? Mas que, então, é bem impactante. Então, planejamento técnico, dieta, fornecedores, comprar barato, comprar na época certa. Não adianta eu fazer a dieta toda certinha e comprar caro. Não fiz nada. Uma coisa está interligada. E aí, ó, isso entra também, por exemplo, na adubação, para defensivos. A gente não tem vários componentes? Então, se a gente sabe fazer troca, então veja, o conhecimento de vocês de outras disciplinas entram aqui. Eu não tenho autoridade para trocar um defensivo por outro, porque eu não faço a menor ideia de qual aplicação uso. E reforçando, né? Vocês, quando formarem, terão novidades no mercado, mas vocês têm conhecimento para distinguir o elemento químico, qual a interação dele e capacidade de buscar informação para se manter no mercado. Então, fazer a escolha certa, orçar, ver frete, volume de entrega, enfim, um bom fornecedor, por exemplo, ali na Anato, né, para os grãos. Quando chega um caminhão, eles colocam aquele negócio, pega uns grãos para fazer a amostragem. E se chega grão mofado, se chega um produto de baixa qualidade, a gente tem muito isso, não adianta nada também comprar barato e comprar um produto ruim. Tem morte de animais, perda de produção relacionada recentemente, um ex-aluno também, que é acompanhado por a gente, e ele estava achando que era um milho mofado, né? Se não me engano, foi um milho mofado que teve uma quebra de produção absurda. Estou na dúvida agora se foi cetose ou não. Mas, enfim, coleta de dados. Como é que eu sei que eu estou comprando caro? Como é que eu sei que eu estou gastando muito naquele elemento? Alimentação, energia, mão de obra. Se eu pago e vou levando. Eu só consigo comparar, quantificar, eu só consigo gerenciar quando eu meço. Então, anotar para medir, para saber quanto é o problema, o tamanho, ou não é um problema, tá? E aí, essa coleta de dados também não adianta nada. Um outro aspecto que é relativamente comum, quando você tem um produtor bacana, o que ele faz? Ele pega um caderninho e anota. Anota. E assim, nada contra caderninho, já usei muito. Agora, o desafio aqui é muito grande. Por quê? Eu vou anotar todos os gastos. Aí, depois, se eu perguntar assim, quanto foi por alimentação esse mês? A pessoa tem que pegar outra folha, tem que ir separando que é alimentação, somar. Por quê? Essa anotação só faz sentido, esse trabalhão todo, se eu usá-lo na hora de decidir. Eu descarto essa vaca ou não, porque ela tá me custando muito caro. Se eu nunca olho e descarto, porque eu conheço inclusive também gente que é contratada de fazenda bacana para fazer isso, e ele fala, olha, tem que descartar fulano, tem que fazer isso. Aí o dono chega e fala, não, fulano não vende não, vai para morrer aqui. O outro eu também gosto, o outro meu filho gosta, e só faz o que quer. Não faz baseado em evidências técnicas. A gente sabe muito bem, né, que isso acontece. Enfim, então isso é um problema muito difícil de lidar. Mas é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é mostrar que, baseado no que eu coletei, baseado no que eu anotei, eu vou fazer escolhas para aquela propriedade. Então não adianta coletar e não processar e gerar relatório. Então, eu tenho que olhar para aquele monte de tabela, para aquelas somas, eu tenho que conferir para ver o que está errado, o que está bom.
Então, é a variável que a gente consegue mexer mais, gente. É custo. E tem que mexer, tem que baixar. Nosso custo é alto. E se a gente produz pouco, isso faz muita diferença. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Planejamento técnico e econômico da produção. Eu não sei quanto tempo. Já tem meia hora que eu tô só nesse slide, né? Então, eu vou parar aqui e aí depois a gente continua.